Hello, people! Tá começando mais um Avanza Cast. Eu sou Evandro Flecha Júnior, host dessa brincadeira, mas eu não ando só. Eu só ando em boa companhia e hoje à tarde eu tô com ele, essa pessoa linda e maravilhosa, de cabelos grisalhos e camisa azul. Esse que é o novo pai do pedaço. José Fontelli, seja bem-vindo. Obrigado, Flecha, obrigado pelo convite. Tá em mais uma edição do Avanza Cast e hoje a gente vai receber uma pessoa especial, né? Quem é que tá com a gente hoje aqui? Hoje a gente vai receber um cara muito especial e o tema desse nosso bate-papo trouxe esse convidado. Com vocês, Vinícius Gobi da Lovete. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, muito bom estar aqui, uma experiência para mim, tenho certeza que eu vou aprender muito e o assunto me agrada, é uma coisa que eu venho, como eu digo, eu venho me apaixonando por lidar com pessoas. Bacana, muito legal. Bom, o Vinícius já deu aí o spoiler do nosso tema de hoje, que vai ser endomarketing. Como a gente pode fazer para as nossas equipes terem melhor performance, claro, a gente cuidando delas. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de te receber aqui, principalmente num dos temas que eu gosto muito, né? O Fonteles também, a gente vem trabalhando, né, Fonteles, esse tema já há algum tempo. O sorriso dele mostra, né, o quanto a gente se preocupa, né, com esse assunto, tá? Mas essa muitas vezes, Vinícius, é uma preocupação que a gente vê ainda muito pontual na nossa querida região norte. Quando a gente vai subindo aí, ou melhor, descendo, né, para outras regiões do Brasil, a gente percebe realmente um cuidado, talvez uma atenção maior para esse ponto que é o endomarketing, que é também a gestão de pessoas. E, trazendo isso para a região norte, a gente ainda vê ações um tanto quanto pontuais. Por que me chama a atenção te trazer aqui? Porque você, além de ser um entendedor do assunto, é um cara que, dentro da sua empresa, coloca as pessoas como prioridade. Então, a gente vai começar esse bate-papo perguntando exatamente isso para você. O endomarketing, né? Como é que você entende esse termo e como é que você pratica isso? Bom, eu que agradeço aqui por estar presente e tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito interessante. Questão de endomarketing, para mim, hoje a gente enxerga como 3 pilares de uma empresa. Então, são processos, e aí a gente tem a tecnologia, e o terceiro, para mim, é muito importante, se não for o mais importante, são pessoas. Então, eu acredito que o endomarketing é você humanizar os processos dentro de uma empresa. Através disso, eu acredito muito que o desenvolver e capacitar pessoas, tanto é que a Lovete, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a Universidade Lovete. Eu acredito que quanto mais a gente investe em desenvolver e capacitar pessoas, melhores são os resultados. E para mim está sendo muito prazeroso fazer isso. A gente desafiar pessoas, a gente buscar alta performance. Sábado passado nós tivemos a primeira convenção, inclusive você palestrou lá, e nós falamos muito o tema da nossa convenção foi alta performance. Então eu acho que é muito ligado e na Lovete a gente está trazendo o endomarketing como algo prioritário e diário. Nós precisamos trabalhar as pessoas diariamente. Bacana. Agora, Fonteles, a gente tem a experiência, a gente, enfim, está há muitos anos nesse mercado. A gente sabe que nem todo mundo está investindo ainda, tentou, né, para o endomarketing. O Fonteles, na qualidade de professor, também tem tentado, né, orientar, e sempre foi assim, falar um pouco também, desmistificar um pouquinho sobre esse tema. Do outro lado, né, do lado do colaborador, desse aluno, desse estudante que anseia, né, uma oportunidade no mercado de trabalho, né, como é que o endomarketing é visto do lado de lá? É algo inexistente ainda na cabeça desses estudantes? Não, acho que a gente já observa, né, bastante isso no mercado, né, as pessoas procurando, né, até mesmo escolher empresas, escolher cargos de trabalho de acordo com o que também tem de retorno para ela, não somente financeiro, né? Acho que isso é bastante presente já até na geração mais nova, né? Não só se preocupar com a questão salarial, financeira, mas o que a empresa tem para me oferecer do ponto de vista de algum benefício, alguma qualificação, algum retorno técnico, né? O espaço também de trabalho, de descanso, de almoço, locomoção, né? A gente está aí no momento agora que, por exemplo, a cidade está um turbilhão de obras, então
eu acho que tudo passa por isso, né? Então, de repente, tem colaboradores que vão ter dificuldades para se locomover. O que a empresa vai pensar também nesse sentido para cuidar daquela pessoa? Tem muitos empresários que sofrem com isso, inclusive, né? São pautas de eleições, a questão do transporte noturno, né? Que isso afeta também muito a questão de contratações e tudo mais. Enfim, eu acho que hoje em dia, né, existe muito mais uma cobrança também do colaborador, do empregado, nesse sentido de o que a empresa vai me oferecer, né, internamente. Legal. Vinícius, você acha que isso faz a diferença na hora de contratar? Empresa com uma certa quantidade de benefícios que são interessantes, e aí os benefícios são dos mais variados, a gente pode conversar sobre aqueles que o endomarketing, digamos assim, mais explora. E na hora dessa escolha, olhar para uma empresa que não tem tantos benefícios e ser um pêndulo, uma moeda de decisão, na verdade, né? Como é que se avalia hoje ter esses benefícios para ser mais atraente para o mercado? Você que tem um mercado bastante competitivo, né? Atua no mercado pet e também vet, né? Então, como é que faz para ser mais competitivo em relação a outras empresas do mesmo segmento, sendo que muitas vezes os benefícios são parecidos entre as empresas? Eu acredito que faz total diferença. Eu acredito que, por mais que uma empresa abre qualquer vaga de trabalho, mas a empresa tem que ser escolhida. A empresa também tem que ser avaliada. Então, quanto mais a gente olha, direciona esse olhar para pessoas, mais a gente começa a entender que a empresa começa a ser mais procurada. Quando a Lovett hoje, eu tenho muito orgulho de falar que quando a gente abre qualquer tipo de vaga, que divulga nas redes sociais, e isso a gente tem que direcionar esses candidatos, são direcionados para a Universidade de Lovett, e ali ele preenche ali um questionário, vamos dizer, e traz para a gente como se fosse um currículo. Então, através disso, a gente já vem ali um perfil comportamental, a gente já tem ali algumas informações necessárias. Só que é muito bom quando você está no processo final ali de uma entrevista, inclusive onde eu participo de todas elas, você começa a perceber quando você tem aquela pergunta, por que Lovett? E aí, tipo assim, essa pessoa fala, dificilmente a gente recebe que fala, não, eu entrei nas redes sociais, eu conheci um pouquinho da história da Lovett. Não, ela ouviu falar da Lovett em algum momento. E é incrível que hoje a gente tem alguns relatos de clientes que falam que nosso time é os meninos da Lovett. Por que os meninos da Lovett? Porque são pessoas felizes, chegam nos lugares sempre sorrindo, sempre... Então, eu acredito muito que uma empresa hoje que ela quer resultado, que ela quer crescimento, eu acredito muito que ela é formada por pessoas motivadas, formada por pessoas dedicadas, formada por pessoas que olham esse tema de alta performance como algo para ele, desenvolvimento próprio. E aí o crescimento é consequência de todo o processo. Mas nesse processo a gente tem que ter pessoas envolvidas e pessoas que sejam trabalhadas, pessoas que sejam... a empresa investe para que ele entenda que a evolução pessoal e o profissional vai ser uma consequência disso e os resultados são incríveis. Que bacana. Até antes da gente falar, né, da política de endomarketing que hoje a Lovett pratica, a gente tem cases, né, e situações curiosas, inclusive, até a gente pode corroborar, em que quando você começa a investir em endomarketing, ou seja, você começa a valorizar essa tua equipe, é curioso como isso reverbera positivamente não só no mercado de talentos, como de clientes também. Ou seja, e o Fonteles pode falar sobre isso, já aconteceu, por exemplo, com a própria agência, de a gente mostrar um pouquinho do trabalho de endomarketing que a gente desenvolve e alguém de outro segmento dizer, legal esse lugar. Se eles tratam bem as pessoas certamente que vão tratar bem os clientes. Isso reverbera positivamente também, não é isso? Sim, eu acho que, assim, pontos positivos, né, que esses positivos eles vão para frente, né? A gente já teve alguns modelos, algumas questões que a gente adotou, né, eventos internos, também formas de estimular a equipe internamente, como as fontelecas, né, também que eram colocadas para justamente as pessoas terem uma moeda de troca interna, né, e facilitar a comunicação da equipe, né? Então são coisas que dá para se pensar, né? Também colocar um pouco de criatividade para sair do mais do mesmo, né?
Por exemplo, a gente já pude acessar a plataforma da Universidade Lovett, né, que uma das vezes a Juliana estava precisando de vaga e tal. Deixa eu entrar no link aqui para ver como é que é esse negócio aqui. Então, realmente, lá tem todo um cadastro, todo um formulário, né, onde realmente a empresa está mostrando que, assim, ela quer informações de fato, né, daquela pessoa que quer entrar, né? Não somente eu quero alguém para preencher uma vaga, quero alguém que venha participar, compor a equipe e tudo mais. Então, é um diferencial já começa por aí. A pessoa ela já entra vendo que, opa, não estou só mandando um currículo aqui ou uma entrevista, não, poxa, eu tenho que preencher um formulário, explicar isso e aquilo. Então, acho que esses exemplos positivos de coisas diferentes que a gente pode fazer do endomarketing entre colaborador, empresa e tudo mais, são coisas que repercutem, né? Agora, claro que a gente tem dificuldade também de disponibilidade, de interesse também de muitos empresários ainda de investir, de dar atenção a isso. Eu achei bacana o que o Vinícius falou sobre a questão dele querer que a empresa dele seja escolhida, né? Não somente ele escolher. Então, acho que isso eu achei bacana no sentido da fala dele, né? Eu quero que a pessoa escolha também a Lovett, não só eu escolher aquele colaborador. E aí eu acho bacana, de repente, ele colocar algumas coisas que ele pode fazer para a empresa dele, para que o cara realmente, eu quero escolher a Lovett. Porque muitas vezes a pessoa está participando de uma entrevista, né? A gente sabe disso, está concorrendo a uma vaga aqui, outra ali, enfim, mas não, eu escolhi a Lovett, né? O que de repente é o diferencial para escolher a Lovett? Olha, eu até uso assim, como falando agora da parte sendo empresário, eu acho que a gente acaba ficando um pouco cego quanto mais a gente está no operacional. Então, eu acho que as pessoas, os empresários hoje, isso infelizmente é a grande maioria, eu era até pouco tempo atrás, muito operacional, e você estando no operacional, você perde tempo, você perde energia e você perde dinheiro. Por quê? Porque você, de fato, não está vendo o que está acontecendo na sua empresa. Então, quanto mais você vai para o estratégico, mais você entende a importância de uma empresa ter um RH, de uma empresa ter um departamento de marketing, para que isso possa entender verdadeiramente que é um investimento. As pessoas precisam entender, empresários precisam entender, lógico, tem grandes empresários que servem como inspiração para mim, mas as pessoas têm que entender que isso tudo é investimento e não custo. A empresa investe em pessoas porque todo investimento tem retorno. E aí, quando você tem uma pessoa que entrou, você coloca num processo de desenvolvimento e essa pessoa tem evolução, o retorno para mim como empresário, esse é o grande ganho, sabe? Você vê pessoas voando, você vê um cara que entrou, desculpa a comparação, mas entra um menino e sai um gigante. E eu poder entender que eu fiz parte disso é maravilhoso. Então, assim, eu acredito muito que se as pessoas, os empresários começarem a entender o material humano, que é de suma importância para toda empresa, eu escutei do meu pai algumas vezes falar: filho, você pode ter o ouro na mão, você pode ter o produto mais cobiçado do mundo, se você não tiver pessoas capacitadas, você não vende. Então, assim, nós precisamos fazer com que os nossos funcionários sejam vendedores deles, né? Saibam olhar e dizer, pô, minha equipe hoje, eu tenho um baita orgulho de dizer que eles tá nos nossos valores, sentimento de dono, eu peço muito para eles. Nosso propósito faz sentido com o propósito de vida de vocês? A missão de vocês para a vida pessoal tá ligada com a missão da empresa? Então, assim, se você tem um propósito, você tem os valores que fazem parte, condiz com os seus valores, com os valores da empresa, as coisas não tem como dar errado. Então, eu acredito muito que num processo de contratação, é um processo de extrema importância. Tem que ser muito bem feito. E quanto mais a gente investe nisso, melhores são as contratações, melhores são as pessoas, e quanto que eu, Vinícius, estou me desenvolvendo para que as pessoas que venham trabalhar na Lovett tenham esse mesmo sentimento de dono, orgulho em pertencer, faz parte dos nossos valores. E quanto mais eu vejo os nossos funcionários tendo esses valores e não se coloca na mesa, valores não se negocia. Então, quanto mais a gente filtra isso, mais a gente percebe que nós estamos com pessoas certas, na hora certa, no momento certo. E na empresa certa. Que bacana, que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Vinícius, sobre as políticas que a gente já adota
na Lovete hoje e que são, de repente, atraentes para esse mercado de talentos. Tá? Vou dar exemplos aqui práticos, como, por exemplo, a Universidade Lovete, investimento em consultoria na área de gestão de pessoas, né? A gente tem lá a Renata fazendo um trabalho muito interessante, né? Um trabalho novo de desenvolvimento de metas, é isso, o endomarketing nunca está pronto, nunca está finalizado, ele é um processo e a gente tem que ir ajustando esse avião durante o voo, não tem jeito. Então, pronto, terminei meu plano de endomarketing. Inexistente, esse teu plano está furado. Exato. Tá? É um processo. Então, fala um pouquinho dessas políticas, essas que eu citei, como universidade, investimento, gestão de pessoas, metas, os encontros que são bem interessantes também, como foi recente que você fez. Enfim, essas e outras políticas, fala um pouquinho delas, o que te inspira? O que me inspira é humanizar o processo, volto a falar. Quanto mais a gente humaniza o processo, mais a gente tem indicadores. Hoje a Lovete vive de indicadores. Nós temos a meta, nós sabemos, e a meta não é só questão de vendas, quanto que a gente precisa faturar. Nós precisamos ter metas, por exemplo, nosso operacional, que tem ali o compromisso de entregar num prazo. As nossas entregas foram feitas num prazo. Nós temos 72 horas, mas 90%, acima de 90% das entregas, dos pedidos da Lovete são feitas dentro de 24 horas. Isso faz com que a gente gere valor para os nossos clientes, e está na nossa missão gerar valor para os nossos clientes. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de endomarketing, a gente não pode também só pensar no nosso cliente interno, que são os nossos funcionários, nossos colaboradores. Nós temos os nossos clientes externos também. Então, se a gente cria um elo disso, que as coisas acontecem, uma venda ela não é feita, ela não termina quando é enviado o pedido, ela termina quando acontece o pós-venda. Ela termina quando a gente tem uma pesquisa de satisfação do cliente, o cliente tem a satisfação de comprar da empresa. Então, são diversos processos que a gente andou criando dentro da empresa. Hoje nós temos ali planejamento estratégico, a Lovete hoje ela tem uma visão 2030. Então, nós criamos o planejamento estratégico de 2025 a 2030. E as pessoas, quanto mais elas se mergulham nesse planejamento estratégico, quanto mais elas se dedicam, se debruçam nisso, mais a gente vê que é real o resultado. Meta não se cria, meta que não são alcançáveis. Isso é furada. E o planejamento estratégico, eu estou te falando do planejamento estratégico dos 5 anos. Se a gente começa a perceber isso daí, a gente tem que trazer para o dia a dia. Então, assim, são rotinas, que dessas rotinas a gente tem diversos indicadores. Nós temos as metas de cada departamento, de cada liderança de departamento. Em cima disso, eu tenho um indicador, eu tenho a meta, qual que é o plano de ação? Vamos executar. E nesse ponto, existe as reuniões de alinhamento para saber se nós estamos no caminho certo. O que deu certo, vamos fortalecer. O que deu errado, vamos corrigir. E o que nós implantamos que não era para ser implantado, tira. Então, eu acho que o envolvimento das pessoas. A Lovete hoje, todos os departamentos têm o seu líder. Lovete hoje ela tem descrição de cargos e salários, a Lovete hoje tem um regimento interno, a Lovete hoje tem organograma, a Lovete hoje tem a Universidade Lovete, que nos dá um direcionamento, e o direcionamento não é, essa Universidade Lovete não é somente para contratação, é capacitação. A gente mostrar para os nossos vendedores, cara, faz esse curso aqui de oratória que você vai entender o quanto vai fazer diferença na sua vida. Faz a questão de abordagem de cliente, superar a objeção de cliente. Isso tudo faz com que eu tenha uma comunicação mais aberta com os clientes, uma comunicação mais personalizada. E a gente vai investindo muito nisso. Equipe de alta performance, ele vai investir em personalizar o atendimento. Se eu estou falando de vendedor, ele vai personalizar as visitas. Se eu estou falando do entregador, ele vai personalizar aquelas entregas. Se eu estou falando de um cobrador, no departamento de cobrança, ele vai personalizar a cobrança. Por quê? Porque eu preciso, nesse processo, por mais que hoje o IA, a doutora Renata, inclusive, falou hoje, eu até repostei no meu stories, o IA é importantíssimo e a gente precisa conhecer cada vez mais, precisa investir nisso cada vez mais. Só que o valor humano das empresas é onde a gente está falando de humanizar o processo, é onde a gente vai ter maiores resultados. Eu acredito muito nisso. Bacana. Teles, a geração Z, né, que é uma geração necessária e a gente precisa fazer a mescla, né? A gente precisa daquelas pessoas mais experientes e a gente precisa também da geração Z. E muitas vezes
o grande desafio do empresário hoje, quando a gente pensa na gestão de pessoas e também no endomarketing, é criar políticas que agradem essas várias gerações. A geração Z pensa de um jeito diferente dos boomers, diferente da geração X, por exemplo, né? A geração Z é uma geração mais imediatista. É uma geração que tende a esperar menos aquele anseio dela, aquele desejo dela, aquela meta que ela estabeleceu para si. Ao passo que a geração X, os boomers, né, já nem falo mais dos tradicionalistas porque eles já estão em casa, né, se aposentaram. Mas essas gerações mais, digamos assim, sênior, eles já gostam das coisas mais perenes, eles gostam de passar bastante tempo, né, naquele lugar. Enfim, eles gostam de estabilidade. Então, é a estabilidade versus a qualidade de vida, né? Como é que a gente consegue, né, trabalhar numa política de endomarketing, buscando uma coisa mais uníssona, unificada? Como é que a gente trabalha para 2, 3 gerações, muitas vezes, uma mesma política de endomarketing? Como é que a gente consegue fazer isso, Fontete? Eu acho que isso vai variar muito de porte de empresa, né? Por exemplo, numa pequena empresa, eu acho que é importante, por exemplo, o RH e os gestores estarem no sentido de conhecer os colaboradores, né? Então ele já ter esse perfil, ele já conhecer que tem esse perfil, ele já saber que tem um colaborador que de repente é de uma geração e o outro de outra. Isso já ajuda muito a ele a trabalhar e entender também o que ele pode fazer ou não para cada colaborador, né? Também é importante a gente colocar para o empresário, para o gestor, que não dá para ele agradar todo mundo e ele resolver o problema de todos. Mas, por exemplo, uma pequena empresa onde ele já conhece, de repente, diferentes perfis, ele já sabe que aquele colaborador ele vai ter, de repente, um tipo de conversa, um tipo de política, um tipo de acolhimento específico. Eu acho que nesse sentido que o Vinícius fala de humanização, já a partir do ponto de vista de conhecer as pessoas com quem você está trabalhando. Agora, claro, quando a gente parte para uma empresa de porte muito maior, onde esse gestor, esse dono da empresa em si, ele não consegue estar em contato com 100, 200, 300, sei lá, milhares de funcionários, e aí a gente parte para a parte de lideranças, né? E aí é importante, por exemplo, nessa política, cada liderança fazer essa questão de infiltrar, né, essa cultura, esse conhecimento, essas particularidades, essas diferenças, né, e entender melhor o que pode ser para cada um. Por exemplo, tem colaborador que vai achar interessante um plano de saúde, tem outro que vai achar interessante um iFood benefícios, né? Então, dá para a empresa fazer os dois? Não dá, tem que escolher. Então, o que a gente vai agradar? Para quem a gente vai agradar? O que é mais importante? É a empresa pensar do ponto de vista da saúde do colaborador, num plano, coisa do tipo, ou não? Olha, vamos aqui, nosso perfil, a nossa visão como empresa é que a gente quer levar para o mercado, o iFood benefícios tem mais sentido que o plano de saúde. Então, acho que passa muito por essa questão. Primeiramente, conhecer, né, entender. Isso já é um grande começo. Já é o principal ponto, eu acho. E a gente tem feito agora até isso bastante, né? A gente tem perfis diferentes na empresa. Eu acho que quando a gente consegue entender que, olha, esse colaborador, ele é dessa geração, né? Ele vai gostar de ficar aqui, ele vai trabalhar aqui, mas ele não vai passar muito tempo porque faz parte dessa inquietude dele, né? Faz parte dessa questão dele, nasceu assim, ele está numa geração diferente, ele tem um tempo diferente, né? E aquele outro não, aquele lado consegue, se que ele fica, ele cresce, ele vai. Então acho que o primeiro ponto é entender. Acho que quando a gente trabalha com pessoas é isso, o fundamental é isso, é entender as pessoas. Você sabe que você está falando, a tua pergunta, assim, me veio logo na mente a questão da importância da comunicação. Como é feita a comunicação nas empresas. Independente dela ser muito grande, se ela ser muito pequena, se ela for efetiva, se ela for eficaz em comunicação, acho que as coisas sempre acontecem. E isso, na minha opinião, envolve muito cultura. Então, assim, nós fizemos um trabalho na Lovett de implantar cultura na empresa. Então, foi muito importante quando eu participei de uma imersão e me dei a liberdade aqui de falar do meu grande professor Renato Lima. E a imersão, ela me trouxe a importância de se implantar a cultura e de a forma mais eficaz. Meus funcionários conheciam a minha história? Não conheciam. Meus funcionários sabiam de onde surgiu a Lovett? Não sabiam. Olha a importância disso. Quanto mais a gente implanta a cultura, quanto mais a gente conta a nossa história, quanto mais a gente mostra o quanto foi difícil, mais existe o comprometimento. Quando eu fiz isso, eu saí, nós fizemos um curso
Na sexta, sábado, domingo, foi até 7 horas da noite, eu conversei com o Diego, que é o nosso comercial, eu falei assim, vamos fazer uma reunião amanhã com a equipe, reúna toda a equipe, eu quero fazer uma reunião com a minha equipe, eu quero contar minha história. Chamei meu pai e minha mãe, com uma choradeira danada, só que foi incrível o envolvimento do time. Foi incrível que a resposta naquela semana, nós dobramos de faturamento de semana para semana. E eu falei de 1 centavo, falei de meta, falei de número, nada, zero. Eu falei de valor, eu falei de missão, eu falei de propósito. Eu falei que a importância deles entenderem que se o propósito da empresa for muito alinhado com o propósito deles de vida, se os valores deles estiver alinhado com os valores da empresa, não tem quem pare a gente. Na nossa convenção, eu falei que o bico do avião da Lovett está colocado para cima e dificilmente ele vai virar para baixo. Por quê? Porque a gente, todos os momentos que a gente busca alta performance, que a gente implanta a cultura, que a gente mostra quem somos nós para os clientes, não tem como dar errado. Que bacana. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender e interpretar a cultura. A cultura é o espírito do dono materializado através da missão, da visão, dos valores, do propósito. Mas muitas vezes o que a gente observa, Fonteles e também o Vinícius, é que a cultura parece quadros na parede e só. Não, a gente tem cultura estabelecida, tá aqui. Mas a gente sabe também na qualidade de empresário que quando a gente não coloca esse espírito, que a gente está chamando de cultura, né, na mente desse colaborador, a empresa vai ter a sua cultura partindo desse colaborador. É aí que começa o desrespeito aos prazos, é aí que começa os atrasos, né? É aí que começa talvez um outro ambiente que seja diferente daquilo que o dono projetou para o negócio dele. Afinal de contas, né, aquilo ali está muitas vezes a energia, o capital, né? A tua história mostra isso. Poxa, eu depositei tanto, Laína também, a gente depositou tanto aqui, e vem de fora alguém para implantar a cultura, né, que são essas pessoas que fazem o dia a dia, e isso realmente é lamentável e é triste, né? O que fazer então, Vinícius, para que a cultura do dono, esse cara que não dormiu, que trabalhou, que colocou seus esforços, né? O que fazer para que essa cultura do dono seja a cultura da empresa e não a cultura do colaborador estabelecida como uma cultura corporativa? Me lembro do Abílio Diniz, saudoso Abílio Diniz, que ele fala muito que uma boa empresa, acabei de falar os 3 pilares aqui, né? São pessoas, processos e tecnologia. Só que ao mesmo tempo, ele mostra a questão da importância da comunicação, ele mostra a importância de você entender o valor das pessoas. Então, isso eu uso muito a questão da diferença do chefe e do líder. Quanto mais você é líder, você está à frente da sua equipe. Lá dentro, na sala de reunião, nas estratégias, tal, desculpa a palavra, ali o pau quebra. Mas da portão da empresa para fora, eu estarei sempre à frente do meu time, defendendo e colocando o direcionamento. Por isso a importância de citar no estratégico e não no operacional. O operacional tem as pessoas que são responsáveis por isso. Se eu tiver um alinhamento, uma boa comunicação, eu estando no estratégico, com o meu time tático, com o meu time de liderança, a comunicação acontece de uma forma efetiva, de uma forma eficaz. E quanto mais eu tenho esse grau de comprometimento de nós fazer chegar isso até a ponta. Qual que é a importância? Eu não sabia dessa importância de se ter uma descrição de cargo. O seu funcionário sabe qual é a função dele? Porque se ele não sabe, não está documentado, como que você vai pedir para que ele se dedique, que ele faça uma coisa que ele não sabe que está fazendo? Então, tipo assim, eu acredito muito em ser líder. Vinícius é um grande líder e eu tô muito melhor. Eu acredito muito que eu tô no caminho certo. Só que podemos melhorar? Claro, todo o tempo. Do marketing, você acabou de falar, nós precisamos rever o processo e melhorar o processo todo o tempo. Se a gente colocar isso, o endomarketing, para nossa vida pessoal, todo o tempo você tem que analisar. Eu tô sendo um bom pai? Eu sou um bom pai, só que eu posso melhorar. Tô sendo um bom marido? Eu sou um bom marido, eu acredito que eu sou um bom marido, mas eu posso melhorar. Então, assim, quando você coloca isso em prática,
a gente não pode entender o endomarketing só no pessoa jurídica. Eu li hoje um negócio que, tipo assim, um CNPJ muito bem estruturado, uma empresa muito boa, atrás disso teve um CPF que se desgastou, se entregou, mergulhou no processo, mergulhou no projeto e fez acontecer. Só que quanto mais eu invisto em pessoas, quanto mais eu olho o endomarketing na empresa como algo primordial, melhores são os resultados e melhores são a evolução das pessoas. E aí eu te pergunto, existe coisa melhor que isso? É fácil, a gente parece estar falando aqui, parece que é melzinho na chupeta, né? Não é, claro que não é. Antigamente eu usei uma frase, por muito tempo, dizendo, rapaz, tem hora que eu prefiro ir pra fazenda, mexer com 1000 boi levando coice, do que mexer com gente. Hoje eu peço perdão pra Deus porque eu falei isso um dia. Por quê? Porque quando você mais se preocupa, humaniza o processo e tenta melhorar as coisas, e tenta evoluir pessoas, mais você se evolui, mais você se entrega. E você vê a evolução das pessoas, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nós temos outros benefícios, a empresa oferece benefícios, a empresa hoje tem uma das melhores ajudas de custo. Por quê? A nossa preocupação é fazer com que os nossos vendedores, nossos funcionários estejam na frente do cliente preocupado qual é a função dele. Não é preocupado se ele tem dinheiro para colocar combustível, se ele vai ter que tirar do bolso dele, se ele tem dinheiro para almoçar. Não é essa a preocupação, nós não queremos essa preocupação. Deixa que nós nos preocupamos com isso. E junto com o pagamento, está aqui sua ajuda de custo. Esteja tranquilo e preparado para atender os clientes. A preocupação precisa ser realmente, né, outra que não infraestrutura, logística, enfim, né? Nós colocamos também a questão de plano dental, nós temos outros projetos para a gente desenvolver. O Thiago está colocando aí no plano orçamentário desafios e mais desafios. Só que hoje, por exemplo, a gente tomou a decisão de a gente investir ainda mais no marketing, a gente colocar ações exclusivas Lovette para que a gente possa ser cada vez mais diferenciado. Eu sempre falo, a Lovette ela vai ser cada vez mais vista como uma empresa diferente. E para isso a gente tem que, eu falo para os nossos funcionários, você acordou hoje todos os dias, o Geraldo Rufino fala muito isso, todos os dias é uma oportunidade. Todos os dias é o dia de começar de novo. Faça diferente. Faça diferente, seja diferente. Né? O Renato Cortez, na palestra dele na nossa convenção, falou: você tem duas possibilidades. Atender um cliente com a cara fechada, tal, não sei o que, mas atender, e às vezes você pode conseguir ter um resultado, uma venda legal e tal, só que você pode fazer tudo isso dando um sorriso. O que custa, né? O que custa? E às vezes você muda a vida das pessoas. Você muda o dia de uma pessoa. Através de um sorriso. É fato. Agora, Fonteles, não é só dinheiro. Mas, independente da geração, né? Mas as gerações mais novas nem sempre são somente por dinheiro. E aí, não é de benefício que a gente está falando, mas a gente está falando de clima, né? Ambiente, lideranças, como é que é a nossa relação com as nossas lideranças. Eu costumo dizer o seguinte: se você, você empresário, se você sai para tomar uma com o teu colaborador no final do expediente, tenha certeza que você não vai ter o respeito desse time. Então, separe as coisas, certo? Trabalho é trabalho, lazer é lazer, mas escolha bem, né, as suas atitudes depois desse trabalho. Evite determinadas atitudes. Não é só dinheiro, não é isso, Fonteles? Tem o ambiente, não tem? Tem o ambiente, tem a conversa, tem o diálogo, né? Tem as lideranças. A porta aberta, né? Sempre a porta aberta, a disponibilidade de conversa, de contato. Eu acho que isso é muito importante também, né? Fazer com que a equipe ela realmente se sinta à vontade, se sinta tranquila para desempenhar o trabalho dela. A gente sabe que muitas vezes ninguém chega pronto, né? Ninguém chega pronto, existem as capacitações, os programas, treinamentos e tudo mais. Porém, o colaborador ele precisa sentir que a empresa entende ele, né? E sabe que ele pode entregar, né, aquele resultado. E claro, se ela investir naquele colaborador, pode entregar até um pouco mais no passar do tempo. Pode falar. Eu posso usar um exemplo aqui. Eu sigo e é um cara que me inspira muito, é o João Adig. E o porquê disso?
Porque eu vi um podcast dele, que eu acho que foi o Joel J que estava entrevistando, e ele falou que a cada 6 meses ele demitia um diretor de RH. E aí ele chegou na irmã, que é grande parceira dele, os dois são monstros, e falou, vamos entre aspas, vamos pular para dentro do RH, vamos entender o que está acontecendo. Será que todas as pessoas que passaram aqui realmente não eram boas? Será que só nós que somos bons? E aí ele começou o processo pela catraca de entrada do prédio da empresa. Ele falou assim, eu fui pro banheiro para entender como é que era, porque assim, as pessoas passam mais tempo com a gente na empresa e a gente cobrando que tem um ambiente familiar, que aquilo ali é um orgulho em pertencer e tal. Mas como que eu vou fazer isso se eu não dou um banheiro digno para essa pessoa? Para essas pessoas. E aí ele colocou um exemplo que eles começaram a disponibilizar absorvente para as mulheres. Olha a visão do cara. Teve uma redução de 50% do consumo de papel higiênico. Ou seja, ele fez uma coisa que não era intencional, acabou economizando e trouxe qualidade, mostrou para as pessoas o valor que elas têm de fato. Mostrou que a empresa olha para elas e olha como valores, como valor. É o valor humano dentro da empresa. E aí eu vi esse podcast e a gente estava fazendo a obra de reforma do prédio novo, que também ficou um lugar maravilhoso, uma realização de um sonho meu. E hoje em dia, a Juliana, que é a nossa RH, que é uma monstra, uma profissional fora da curva, hoje nós temos o kit das mulheres em cada banheiro. Eu até faço questão de, quando eu vou receber qualquer pessoa dentro da empresa, eu gosto muito de fazer isso, né? Eu acho que esse benchmark é muito legal também. Eu faço questão de contar essa história e dizer que o banheiro da empresa hoje eu não tenho na minha casa. E a gente fez isso justamente para mostrar que aquele ambiente ali, quanto mais a gente investe e quanto mais a gente pensa no bem-estar das pessoas, melhores são os resultados. Se a gente for parar para pensar, fazendas que investem, que tem gados em animais e tal, quanto mais bem-estar, mais a produtividade. O gado produz, né? Então, tipo assim, se isso acontece com animal, você imagina com pessoas racionais que tem sentimento. A gente precisa entender um pouquinho mais disso. A gente precisa olhar um pouquinho mais para as pessoas. Eu acho que o retorno é maravilhoso. Muito bacana. Bom, do endomarketing também, além da gente trabalhar as equipes, a gente trabalha as lideranças. Como é que a Lovete tem feito, né? Tem trabalhado para valorizar as suas lideranças hoje? Cara, tudo que eu faço para me desenvolver e me capacitar, eu faço questão de levar minha liderança junto. Eu costumo dizer que eu sou a parte burra da empresa, a parte inteligente são os meus líderes. Eu tenho pessoas incríveis do meu lado. E eu acredito muito nisso. Nós, empresários, nós não precisamos ser 100%, ser expert em tudo. Nós precisamos ter pessoas capacitadas para isso. Então hoje eu tenho desde um gerente geral, que é um cara que eu me inspiro, que eu gosto, que é um baita profissional, que é o Thiago. E abaixo dele eu tenho o Diego, que tem valores e tem atitudes maravilhosas no comercial. Eu tenho a Juliana, que é uma baita RH e financeiro da empresa, DP. Eu tenho o Hudson, que cuida da parte de contabilidade, tributação, que olha a importância disso dentro da empresa, né? Nós temos o Reginaldo, que é um menino que entrou como auxiliar de escritório, hoje a gente está desenvolvendo e vai ser um baita líder operacional. Eu tenho certeza disso, está num processo de evolução e transformação dele. A gente tem terceirizados, o escritório de advocacia, por exemplo, são pessoas incríveis. Então, tudo que eu faço hoje, por exemplo, porque o escritório de advocacia é terceirizado, então eu não tenho que investir nele. Eu tenho, inclusive, cara, todos os cursos que eu faço, Dr. Romeu, Dr. Alice, vamos fazer também. Vamos fazer imersão, vamos fazer treinamento, vamos fazer visitas em outras empresas, conhecer processos. Eu adoro receber, inclusive, pessoas concorrentes meus, do mercado veterinário, mercado pet, e eu já recebi na empresa e adoro isso, cara. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima de concorrentes e que a gente pense em ações que a gente pode fazer para levar benefícios para o mercado, todo mundo ganha. E tem lugar para todo mundo. Sabe? Tem aí pessoas aí de empresas tal que tem esse negócio, meu concorrente, não posso. Cara, eu acho isso besteira, atrasado demais. Então eu acho que quanto mais a gente evolui a nossa liderança, nos dá inclusive a liberdade de olhar as coisas com mais estratégia.
Então, todos os meus líderes, tudo que eu faço questão de investir para eles também. Seja imersão, seja cursos, seja... Enfim, eu faço questão de fazer o mesmo com eles, porque são pessoas que, como eu falei, eu vejo como mais inteligentes do que eu, então esses caras têm que voar. Bacana. E infraestrutura também, né? Infraestrutura é importante, né? Ter ali um lugar bacana para as refeições, enfim, para descansar. A gente já teve, né, alguns casos de colaborador que precisou trabalhar em outro local, né? Foi trabalhar em outra empresa, até prestando serviço pra gente, e realmente a pessoa pediu para ir embora, né? A pessoa pediu para sair porque realmente ela não tinha condição, né? Não tinha... E a gente sabe que a nossa cidade ela tem momentos, né? Ou muito quentes ou muito chuvosos. E aí, em determinada época do ano, realmente estava terrível, né? A pessoa ficar ali naquele ambiente, ela não quero mais continuar aqui. Porque realmente o local onde ela estava não tinha um conforto, né? E a gente sabe disso, né? A gente vai trabalhar, se estiver sentado torto, não vai trabalhar direito. Se tu estiver enxergando bacana, tiver com dor de cabeça, tu vai trabalhar legal, entendeu? Então, assim, são coisas que têm que ser entregues, sim, estrutura, espaço, comodidade, facilidades, para a pessoa realmente só se preocupar com o trabalho dela, com a função. Exatamente, né? Hoje na agência a gente tem... A sala de reunião se transforma, né? Em sala de descanso, com os puffs. A gente fez questão de deixar um espaço bem amplo para a Copa, por exemplo. A gente poderia usar aquele espaço para as atividades, mas a gente opta realmente por não, vamos deixar aqui um lugar legal. Muitas vezes o colaborador fazer a refeição na sua mesa, na sua estação, faz ele não virar o mindset, não virar a chave entre, né, o que é o trabalho e o que é ali o momento de descanso dele, momento de refeição que a gente costuma dizer que para nós católicos, né, enfim, evangélicos e todos, religiosos de maneira global, falam sempre que a hora da refeição é uma hora sagrada, né? Então, esse respeito é necessário a gente ter, né? Dar esse conforto e dar essa comodidade. E isso tem afetado, inclusive, muita gente que trabalha no home office também, né? Porque às vezes as pessoas têm a cultura, né? Pensando nesse conforto, tipo, vou trabalhar no home office, vou trabalhar melhor, né? Mas muita gente, às vezes, acaba, depois de um certo tempo, desistindo do home office, justamente por causa dessa questão que parei para analisar e eu não conseguia mais ter meus horários de descanso, não tinha meu horário de almoço. Realmente a pessoa acaba levando para todo local trabalhando. Se não tiver uma organização, uma metodologia também, um processo, ela vai trabalhar no sofá, vai trabalhar na mesa do jantar, vai trabalhar na cama, vai trabalhar no escritório, vai trabalhar em todo lugar da casa dela e vai justamente ter os momentos de descanso também. Exato. Home office, inclusive, é uma pauta inteira, né? Que a gente pode discutir aqui, que ela também envolve a geração Z. Os pós e os contra. A gente pode qualquer dia aqui, enfim, desfiar um frango só para falar dessa pauta. Bom, o endomarketing ele é muito amplo e a gente teria aqui um dia inteiro para conversar sobre ele. Mas a gente sabe que a agenda do Vinícius é uma agenda muito cheia de compromissos. A gente tem nossas reuniões também. Então, Vinícius, a gente vai para os finalmentes aqui. E aí eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre o mercado, né? A necessidade, você na qualidade de empresário que já enxergou e está investindo, a necessidade do mercado de maneira geral, olhar para o endomarketing, olhar para esse colaborador de um outro jeito e os impactos disso para os seus resultados, que é lógico o que todo empresário espera. Você sabe que no ano passado eu fiz um plano piloto que eu tive, quando eu fiz a imersão, eu tive já de imediato eu pensei, eu preciso fazer uma imersão clientes Lovett. Qual que era a intenção? Era falar do que a Lovett vende? Não. Era contar a história da Lovett? Não. Era falar sobre gestão. Era falar sobre valores, era falar sobre gestão de pessoas. Investir em desenvolver e capacitar pessoas. Tivemos um momento no The Wine, escolhemos um lugar maravilhoso. Nós escolhemos 50 pessoas, escolhemos assim, né? Como era um plano piloto, então a gente fez ali, tentou levar, independente do porte da empresa, levamos gigantes, levamos outros clientes de menores um pouco e tal, e a gente não está falando de faturamento, mas a importância de se levar e a gente tratar sobre gestão. Foi incrível a resposta, foi incrível o resultado. E eu acredito muito que no mercado a gente tem que ter isso. A gente tem que falar um pouco mais de gestão e deixar esse negócio de que eu vou falar de produto, isso torna cansativo. Quando a gente começa a falar de pessoas, quando a gente começa a falar de processo, quando a gente começa a falar de planejamento estratégico, as coisas acontecem mais naturalmente.
Então, assim, a Lovette, ela tem esse compromisso, nós vamos replicar isso daí, nós vamos fazer, queremos fazer no sul do Pará, queremos fazer em Santarém, porque foi uma resposta maravilhosa, nós geramos valores. E eu vi uma mensagem esses dias, até postei também no meu stories, tudo eu vejo assim, me encanta, me inspira, eu posto. Eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas e ao mesmo tempo se preocupar em eu quero ser inspiração para alguém. E aí estava escrito lá o seguinte, independente do tamanho da empresa, ela precisa causar impacto. Quando você causa impacto, você gera valor, as coisas, você eleva o grau de parceria, você eleva a régua, né? E aí você tendo confiança, você adquirindo confiança dos clientes, a gente trata o negócio mais pessoal. A gente tem uma relação, uma negociação mais pessoal. A gente tem uma credibilidade, tipo assim, não, aqui eu estou lidando com uma pessoa que preocupa também com o meu negócio. Tá dentro do propósito da empresa. Propósito da Lovette. Ajudar os nossos clientes a alavancar os seus negócios, trazendo produtos rentáveis de extrema qualidade, pensando sempre na saúde e bem-estar do animal. Então, se está dentro do meu propósito, eu não posso deixar aquilo ficar num quadro. Se está dentro da missão eu gerar valor para os meus clientes, eu não posso deixar aquilo num quadro. Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que mostrar quais são os valores da Lovette, porque esses valores não vai na mesa, nós não negociamos. São inegociáveis. Valores são inegociáveis. Quanto mais a gente tem esse tipo de comportamento, mais os clientes entendem e enxergam a Lovette como parceira diferente. Essa parceira eu quero evoluir com ela. Eu quero crescer com ela. É desafiador? É óbvio que é. Só que nem Jesus agradou todo mundo, que dirá eu, né? Que dirá a Lovette, mas nós precisamos lutar todos os dias, a buscar alta performance todos os dias. Uma empresa de alta performance, uma empresa de crescimento, de resultado, ela é feita por pessoas de alta performance. Então, não tenho como pensar numa empresa de alta performance se eu não investir em pessoas em endomarketing. Só aí eu acho que já seria uma resposta assim que a gente resume todo esse bate-papo nosso. Eu gosto muito disso. Considerações finais, José Fonteles. Agradecer, né, a presença do nosso isso daí, obrigado pelo tempo. Agradecer as pessoas também, né, que de alguma forma assistem, interagem com a gente. Mais uma edição do AvanzaCast, a gente vai diversificando os temas aí, recebendo empresários de diferentes setores, aí é legal também que a gente vai conversando e justamente fazendo esse bate-papo, essa roda de conversa, troca de experiências também, que é legal, as pessoas querem ver isso, né? Do ponto de vista do marketing, se a gente for falar do Instagram, ninguém quer ver um Instagram catálogo de produto, né? As pessoas querem ver justamente o que histórias, experiências, opiniões, sugestões, enfim, desde sempre a gente está acostumado, as pessoas estão acostumadas a isso, e não ficar folheando um catálogo de produtos, porque isso não conta história nenhuma, né? Isso é a parte final do processo, né? Então acho que é basicamente isso, e aí a gente agradecer a presença do Vinícius e desejar às pessoas também que continuem assistindo a gente. Próxima edição a gente anuncia em breve também quem vai estar o nosso próximo convidado e continuar o AvanzaCast. Maravilha. Vinícius, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, muito, muito bom estar aqui. É uma experiência para mim que eu tô adorando ter esse momento. Vou convidar as pessoas a seguir a gente, segue lá, @LovetteDistribuidora _, me segue também, @ViniciusGobi, GOBBI, e porque esse contato, essa aproximação, a gente às vezes não pode não ter a oportunidade de estar com muitas pessoas, só que a rede social, o bom da rede social, acho que é isso. É a gente poder passar mensagens para muitas pessoas e a gente se coloca à disposição. Essa parceria que a Lovette tem com a Avanza, para a gente está buscando um profissionalismo para essa visão de marketing, a importância disso, né, em todas as empresas. O endomarketing, então, é uma coisa que eu estou me apaixonando, como eu falei. Quanto mais eu me apaixono em investir, em desenvolver e capacitar pessoas, maiores e melhores são os resultados. E não é só o resultado de valor, não é só o resultado, de faturamento. São resultados de valores, né? São totalmente diferentes. Então, eu agradeço muito esse espaço aqui. Me sinto lisonjeado de verdade de ter esse momento com vocês. Pessoas que estão me ensinando muito todos os dias e que a gente possa aprender juntos também todos os dias. Bacana.
Obrigado também, a gente que agradece. Obrigado, Fonteles. E agora o meu papo é com você. A gente está chegando ao final de mais uma edição do AvanzaCast. Então não esqueça, segundo o grande João Adib, troque papel higiênico por absorvente, você certamente vai poupar. Aí não esqueça, se você é um bom pai, um bom marido, lembre-se do Vinícius, você pode melhorar. E por fim, nunca esqueça do seguinte, olha, você pode até trocar os bois pelas pessoas, mas isso não quer dizer que você não vai levar de vez em quando um coice. Obrigado, gente, um beijo do Magro, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom.